Oi, aqui é Matheus Dantas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre apelidos em inglês. Quando você vê nomes como Jimmy e Bill, provavelmente você já viu em algum filme ou na televisão, na mídia, pessoas famosas que começam com esse nome, Jimmy ou Bill. Você talvez ache que esses são os nomes verdadeiros dele, nome de cartório, nome de origem, nome da identidade. Talvez você se surpreenda agora de saber que Jimmy e Bill são apelidos de algum outro nome. E o nome original deles não é tão intuitivo. Ele é parecido, mas não é tão fácil de saber se você não já tem esse conhecimento de antemão. No vídeo de hoje, preste bem atenção, porque eu vou lhe revelar qual é o nome mesmo de uma pessoa que tem esse apelido Jimmy e Bill e vou lhe mostrar o básico do que você precisa saber para entender como funcionam apelidos em inglês. E eu vou começar logo com o meu nome, que é Matheus. Se você conhece algum Matheus, provavelmente, como é que você chamaria ele para um apelido? Você pegaria o final do nome, não é? Matheus vai ficar o quê? Teu ou teus. Agora, Matheus em inglês é Matthew. Ou seja, é uma grafia muito parecida com Matheus. Mas a técnica de você dar um apelido para Matheus em inglês seria só o início do nome, ficaria Matt. Então veja que um nome como o meu, em inglês você pega o início do nome, a primeira metade, o Matt, esse M-A-T-T, e em português você usaria o final do nome para chamar apenas de teu ou teus, para o apelido de alguém com o nome Matheus. Então, o que é que eu percebo com o meu nome? Que existe isso de que em inglês usa a primeira metade, em português usa a segunda, e existe uma... Não é assim com todos os nomes, mas existe uma tendência que eu já vi em outros nomes a seguir esse padrão. Que tal o nome Felipe? Se você conhece algum Felipe, você provavelmente vai chamar de Lipe. O apelido dele vai ser Lipe, que é o final do nome. Agora, Felipe em inglês é Philip, com esse PH aí, né? E o apelido é Phil. Outro nome seria Gabriel. Gabriel, né? Gabriel é interessante que, diferente de Mateus e Felipe, a grafia é a mesma tanto em inglês como em português. E ele também segue esse padrão. O apelido em português seria mais para o final do nome, que seria um Biel, enquanto que em inglês seria Gabe. Outro nome que segue esse padrão é André, porque se você pegar o apelido em português, você vai pegar o final do nome e chamar de Deco ou Dedeco, enquanto que em inglês você vai usar o início, ele vai usar um Andy. E aí é um Andy com um Y no final. E é interessante você prestar atenção nesse Y, porque aqui você usou ele para chamar André de o Andrew, né, que André em inglês é Andrew, e acabou ficando Andy. Mas esse Y ele pode ser usado de forma opcional em outros apelidos que eu vou mostrar agora. E aqui eu quero que você entenda que o Y ele pode ser colocado no final de um apelido para indicar um pouquinho mais de intimidade com a pessoa. Seria o exemplo de um Ronaldo, por exemplo. Pega esse nome, Ronaldo, e se você quiser botar um Ronaldinho, esse nhu do final acaba sendo a função do Y. O Y vai seguir esse nhu, esse complemento de Ronaldo para Ronaldinho. Então vamos pegar um exemplo de um nome Ricardo em inglês. Ricardo fica Richard. Richard é exatamente Ricardo. Se você quiser pegar o apelido de Richard, você simplesmente vai pegar o início do nome e dizer Rick. Bem assim, como está na tela, esse Rick. Só assim, terminando em K. Agora, é opcional que você coloque um Y no final do nome. Aí você tem Ricky. Então veja que o apelido mesmo é simplesmente Rick. Mas a colocação do Y, Ricky, fica Ricky. Ele está dando esse como se fosse um Ricardinho. Outro exemplo é Michael. Michael é o nome completo, o apelido vai ser Mike. E se você quiser, pode botar um Y e ficar Mikey. Mikey, Mike e Michael. Então fica assim. Outro nome, Daniel, que aqui é Daniel, que tem a mesma grafia tanto em português como em inglês. Ou simplesmente vai falar Daniel em inglês e Daniel em português. Como seria o apelido de um Daniel? Simplesmente um Dan, né? Dan ou Dan. E aí, Dan já é suficiente para ser Daniel. Mas se você quiser, você coloca o Y. E aqui nesse caso em particular vai ser NY, que é uma regra em inglês. Você vai ter que duplicar esse N aqui. Então fica Danny. E um outro exemplo aqui é Sammy. Quando eu mostro para você esse nome Sammy,
eu acho que intuitivamente você já começa a ter uma ideia do que eu estou fazendo, né? Eu acrescentei esse Y, dei uma duplicada no M. De onde é que veio o Sammy? Sammy é interessante porque se eu tirar ele vai ficar Sam, que é S-A-M. Então Sam é um apelido. Só que Sam, em particular, você não tem como dizer se é um homem ou mulher. Por que é interessante? Porque Sam, ele pode ser um apelido de Samuel, que é Samuel, ou pode ser Samantha. Então, não tem como você saber nesse caso. Se você simplesmente escuta, tá escrito ali, olha, Sam ou Sammy, não tem como você ali sem um contexto saber se você está se referindo a um homem ou uma mulher. Pode ser qualquer um. Seria o equivalente em português de você chamar alguém de Rafa. Rafa pode ser tanto Rafael, curto para Rafael, ou curto para Rafaela, mulher, né? Pode ser tanto homem como mulher. E os apelidos que já não são tão intuitivos assim, porque todos esses nomes que eu dei nesse vídeo, eu acho que deu para perceber que fica intuitivo saber de onde vieram, né? Mas tem nomes como Jimmy, que você talvez não saiba, mas pessoas famosas na mídia que tem o nome Jimmy ou Jam, eles na verdade o nome deles é James. Eu sei que começa com J, mas eu não acho tão intuitivo você olhar alguém chamado James e adivinhar que o apelido vai se tornar Jimmy. Não é tão normal assim, né? E a propósito, James, é outra coisa que muita gente não sabe, é que James, em português, significa Tiago. Ou seja, é menos intuitivo ainda. Como é que é um nome? Porque o meu nome, Mateus, Matthew, faz sentido. Você diz, é parecido. André, Andrew, é parecido. Felipe, Philip, parecido. É muito intuitivo a tradução de um lado para o outro. Mas se você pegar James e dizer que é Tiago, eu acho que não tem nada a ver. É muito esquisito, mas é isso mesmo. Inclusive, se você pegasse uma Bíblia em inglês e abrisse no livro de Tiago, você faz isso em inglês, você vai ver que é o livro de James. Inclusive, tem uma cena de um filme que é o Preço de um Resgate, com Mel Gibson, que ele está ali escrevendo um cheque. Espero que, se você não assistiu, eu vou contar um pouquinho do final do filme, que é um resgate do filho dele. E ele é um cara muito rico e vai pagar um cheque de 4 milhões de dólares para pagar o resgate do filho dele. E ele vai pagar para um tal de Jimmy Shaker. O nome do cara é Jimmy Shaker. Ele é conhecido assim. E na cena do filme, ele está sentado no escritório dele, ali na mesa, e ele pergunta pro cara, você quer que eu escreva Jimmy ou James? Porque ele já sabe, se o nome do cara é Jimmy, provavelmente o nome dele na identidade de cartório é James. Então ele estava me perguntando, você prefere que eu coloque seu nome como James ou Jimmy tá bom? Qual dos dois você prefere? I'm sorry. I'm glad you did what you did. But I'm sorry. Sit down, please. Thanks. So is it Jimmy? James? James. James will do. E o nome Bill, que tem gente famosa aí com esse nome, né? Bill é um nome que talvez você não saiba que é um apelido de William. Então, o grande bilionário, homem muito rico, que você conhece como Bill Gates, na verdade não é Bill Gates, é William Gates. Bill acaba sendo um apelido dele, vindo do nome William. E aqui é interessante que esse Bill, ele também chama o Y se você quiser. Se você quiser, pode botar um Y e fica Billy. Então, se você vê alguém com o nome Billy, muito provavelmente Billy é um apelido bem carinhoso de Bill, e Bill por si só é o apelido de alguém com o nome William. E eu diria que você tem um pouco de espaço aqui para colocar um outro apelido para o William, que talvez seja mais intuitivo chamar de Will. Simplesmente Will, W-I-L-L. William, você pode sim chamar, botar o apelido da pessoa simplesmente de Will. Por que uma pessoa William vai ter o apelido de Bill? Sinceramente, eu não sei. Só sei que é assim. Eu acho que o Will faz mais sentido, mas Bill existe. É assim também. Tem nomes que funcionam assim, como por exemplo o nome Roberto, que em inglês vai ficar Robert. Robert, você pode usar dois apelidos. Você pode chamar de Rob, simplesmente o início do nome fica Rob, bem assim. Ou você pode também chamar de Bob. Bob também vem de Roberto, né? Então, Rob ou
Bob. E no Bob também você pode botar um Y, fica Bobby. E para finalizar, eu comecei o vídeo mostrando para você uma tendência de que nomes em inglês vão usar sempre o início do nome, como o meu caso, né, que é Mateus, e em português vai usar o final. No caso de Mateus, de Felipe, de André e de Gabriel e outros nomes que funcionam assim, né? Mas eu já achei um nome que é o contrário. Eu achei um caso que é exatamente a exceção à regra mesmo, de que em inglês eles pegam o final do nome e em português nós vamos pegar o início do nome. Será que você conseguiria pensar em algum nome? Eu vou mostrar para você aqui qual é, que é o nome Sebastião ou Sebastian. Por quê? Aqui vamos quebrar essa tendência, né, que eu falei. Por quê? Em português, você vai pegar o início do nome. Se você conhece algum Sebastião, provavelmente o apelido mais intuitivo seja Seba. Mas em inglês, o apelido de um Sebastian vai ser o final, que é o Bastian, o Bastian. Obrigado por chegar até o fim desse vídeo e te vejo no próximo vídeo.